Boa noite, irmãos. Nós estamos sentindo hoje a falta, né, dos nossos irmãos que estão de viagem, mas o importante é que estamos aqui reunidos, embora em poucos, mas ao nome do Senhor Jesus Cristo, estamos certos de que o Senhor está conosco nesta noite. Vamos para o livro do Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 22, né? O último capítulo da nossa Bíblia. Vamos ler no capítulo 22. De início nós vamos ler o verso 7. Apocalipse 22 e 7. Assim diz o Senhor: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O Senhor há de abençoar a sua palavra lida nesta noite e a nossa meditação. Amém. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Este acontecimento que nós aguardamos para muito breve. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo virá primeiramente até as nuvens para arrebatar a sua igreja, quando os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois aqueles que estiverem vivos, como disse o apóstolo Paulo, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. E o Senhor Jesus, Ele por muitas e muitas vezes, Ele nos garantiu que Ele vai voltar. Aqui, finalizando a Bíblia Sagrada, Ele diz: eu venho sem demora. Eu venho sem demora. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 3, né, de 1 a 3, o Senhor Jesus Cristo, Ele disse no verso 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então nós temos ali a promessa do Senhor Jesus Cristo de que Ele vem para buscar a sua igreja. Na sua primeira vinda, Ele veio, nasceu ali em Belém da Judéia, como nós conhecemos a história. Ele viveu entre os homens e Ele foi entregue aos homens. Ele entregou-se a si mesmo aos homens. Ele foi julgado e condenado injustamente, foi morto, sepultado. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou dentre os mortos. Ali se deu a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora nós aguardamos a sua segunda vinda, que podemos dizer, não é? Será em duas etapas. Primeiramente, Ele vem para a igreja, até os ares, não vem até a terra, e a igreja será atraída ao Senhor como por um ímã, não é? E então nós subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. E após o período da tribulação, aí a igreja, os santos, virão juntamente com o Senhor para estabelecer o seu reino milenar. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele disse: eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Irmãos, é muito profundo, é muito sublime nós pensarmos nessas promessas do Senhor Jesus Cristo. Eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, para que onde eu estou, estejais vós também. Por que será que o Senhor, Ele sendo o Deus eterno, todo-poderoso, né? O Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos levar, miseráveis pecadores que somos salvos tão somente pela sua graça, pela sua misericórdia. Fomos salvos pela obra que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Mas realmente nós, os salvos, somos de muito valor diante do Senhor. Somos tão valiosos, irmãos, que Ele deu a sua própria vida por nós. Ele deu a sua vida por nós. Nós vemos que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho.
para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Senhor, Ele nos amou de uma tal forma que deu-se a si mesmo por nós. E por isto Ele disse: eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, não num lugar melhor do que esta terra, não numa vida melhor que esta vida, mas exatamente juntos com o Senhor, o nosso Deus, o nosso grande Salvador. Quando nós olhamos para aqui o versículo 12 do capítulo 22, onde estamos lendo, nós lemos assim, o Senhor Jesus dizendo: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele repete as suas palavras que nós temos no verso 7, só que ele acrescenta ainda algo muito importante para que nós saibamos, né? Ele diz assim: eu venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O que é galardão? Galardão é recompensa, é simplesmente recompensa. Nós recebemos a nossa salvação, nós temos a nossa salvação não por nossas obras, não por nossos méritos, mas pela graça do Senhor. A salvação é pela graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação é um presente de Deus, é um dom de Deus. Mas o galardão é pelas obras. Nós vamos receber o galardão com base no trabalho que nós realizamos para o Senhor, conforme aquilo que nós fizemos em relação ao Senhor e a sua obra. Vamos olhar para 2 Coríntios. Quem quiser ler, por favor, 2 Coríntios 5 e 10. 2 Coríntios 5 e 10. Notem, irmãos, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O cristão, o salvo pela graça do Senhor Jesus, ele não vai comparecer perante o julgamento do grande trono branco. O Senhor deixou muito claro isto: quem nele crê não será julgado. Também o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos capítulo 8, diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas nós, os crentes, os salvos, vamos comparecer sim, logo após o arrebatamento, vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que as obras do crente, as obras do cristão, sejam avaliadas, sejam julgadas. E assim, cada um receberá o seu galardão, enquanto que outros sofrerão detrimentos, né? É o que o apóstolo Paulo fala. O galardão, a recompensa, é exatamente como pagamento feito por um trabalho prestado. A salvação é pela graça, o galardão é o pagamento, é a recompensa por um trabalho prestado ao Senhor. E nós sabemos pela sua palavra que o Senhor não esquece de nenhum só feito por parte dos seus. Ele há de galardoar, Ele há de recompensar a cada um dos trabalhos, por menor que seja. E outros sofrerão detrimentos. Não entra em questão a salvação da alma. Nós sabemos que não vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para que seja julgada a questão da nossa salvação. Não, porque perante o tribunal de Cristo só vão comparecer os salvos. Perdido nenhum vai comparecer perante o tribunal de Cristo, vai comparecer sim perante o grande trono branco. Vamos olhar ainda para a primeira epístola aos Coríntios agora. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios 3 e o verso 10. Paulo diz assim, 1 Coríntios 3 e 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele.
porém cada um veja como edifica, porque